Uma boa tarde a todos. Rogamos que a espiritualidade amiga nos envolva, nos dando ânimo, nos dando forças, nos dando coragem para o prosseguimento da nossa vida, em especial para que possamos valorizar as dádivas, as bênçãos e viver com mais intensidade, com mais plenitude, viver com amor. Depois dos dias de inverno mais intenso que vivemos, com chuva, com umidade, e em especial os últimos dias da onda de frio, muitos já perceberam que gradativamente o tempo começa a mudar. Nos últimos dias temos tido tardes, manhãs, mas especialmente as tardes, muito bonitas. O sol brilha com uma intensidade que nos últimos dias nós havíamos esquecido. A beleza das cores da vida tem uma plenitude, uma intensidade muito maior. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de acordar um pouco mais cedo e o dia, o sol ainda não havia raiado, mas a intensidade da noite já estava sendo afastada pela presença do sol que lentamente galgava o horizonte. Já se via o azul do céu e ainda sabíamos que estávamos saindo da noite porque algumas estrelas ainda mostravam a sua luz muito intensa no firmamento, que gradativamente, com a presença no palco da vida do astro-rei, o Sol, os seus raios luminíferos foram ofuscando até completamente desaparecer. A manhã ainda fria, mas prenunciava mais um belo dia, uma antecipação da primavera. Com certeza, esta oportunidade de nos sentirmos vivos, de vermos a misericórdia, a bondade do Criador se manifestando nos fenômenos da natureza, que naquele momento percebíamos com rara beleza. Nós verificamos que teríamos pela frente uma grande oportunidade. Mais um dia para viver, e nos propusemos a viver com plenitude, valorizando cada hora, cada minuto. Naquele instante também, estendemos o nosso pensamento almejando para que todos os nossos amigos, familiares, conhecidos, para que todos os espíritos reencarnados na face da Terra tivessem também um momento assim, uma disposição diferenciada de louvor à vida, de louvor ao Criador e de voltar-se para o sentido existencial, propondo-se a viver melhor, relembrando aquilo que Jesus nos trouxe, que foi a vivência da lei de amor. Quando Jesus foi perguntado sobre o que era mais importante, o que ele poderia resumir a sua mensagem, ele foi muito enfático e disse que toda a lei e os profetas estão reunidos num mandamento, numa recomendação, numa lei, numa sugestão, num código de conduta, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas às vezes nós não conseguimos amar ao outro porque ainda não nos amamos. Não conseguimos amar porque não aceitamos os nossos defeitos, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Não temos a coragem para enfrentar porque talvez tenhamos medo de falhar. Será que eu vou vencer? Será que eu colocando esse propósito novo na minha frente, eu realmente vou conquistar? E talvez olhando para a nossa folha corrida, para o nosso histórico, enquanto às vezes nos propomos a mudar e caímos, a gente não tenha talvez nenhum crédito conosco mesmo para acreditar novamente que eu posso me propor
a me tornar melhor. Se eu não consigo, às vezes, ou muitas vezes, acreditar nisso para mim mesmo, será que eu consigo acreditar no outro, no companheiro, na companheira, no filho, no parente, no empregado, não outra pessoa que de alguma forma a vida nos envolve e entramos em convivência e com certeza da convivência vai surgir conflitos, dificuldades, desafios, incompatibilidades. Doutora Luz Rey, ela faz uma proposta para que a gente comece um dia. E ela diz que dentro de uma caixa ou em outro local, a gente coloque um espelho. E que nós tenhamos, então, o compromisso, nos proponhamos ao iniciar o dia, olharmos-nos naquele espelho. E nos perguntar, como eu estou hoje? E nos afirmarmos, eu amo você. Dizer a nós mesmos que nós amamos-nos, que nós acreditamos. Eu vou fazer de tudo para que hoje você seja feliz. Desta forma, há um compromisso de cuidado com as nossas ações, de cuidado para que a gente possa fruir o melhor da vida. Jesus nos diz, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Nós renascemos não para sofrer. Nós reencarnamos para evoluir. Claro que trazemos algumas pendências de erros do passado. Ficaram débitos, ficaram necessidades de resgates e que nós não temos como fugir à lei. Recebemos em alguns momentos uma moratória, que é uma oportunidade de nos prepararmos, de termos um alívio naquela cobrança, para nos prepararmos, para nos capitalizarmos, não financeiramente, mas moralmente, de autoconfiança, de disposição, de experiência para, em um determinado momento, que nem sempre é o que a gente quer, assim como o devedor que é cobrado, a gente tem que começar a resgatar. Mas é uma grande oportunidade, porque o resgate nos dá dignidade. O resgate nos coloca em condições de integridade moral, de integridade humana. Confúcio afirmava que honra não era o homem que nunca tinha caído, que nunca tinha errado, que nunca tinha se equivocado, mas que honra, e era digno de carregar esta palavra, aquele que todas as vezes que caiu, admitiu o erro, corrigiu o erro e se levantou e novamente de cabeça erguida, prosseguiu a experiência, a jornada da sua vida. Por isso, ainda na ignorância que nos é inata, mas que está em transformação pelo conhecimento e pela prática da aplicação desse conhecimento, na semeadura livre, mas a colheita obrigatória, a lei de causa e efeito que vai nos pontuando, que nos trazendo a experiência e o entendimento adequado, o ser humano vai se reeducando, vai se aprimorando, vai se valorizando, vai se conhecendo, vai conseguindo tirar de si as suas perfectibilidades. E essas perfectibilidades, esses talentos, essa disposição para agirmos com integridade, com honra, com lealdade, com justiça, é que vai permitir que possamos cumprir a lei de amor. Jesus, próximo do momento da crucificação, aprofundou um pouco o conceito de amor e disse aos apóstolos
que já conhecia o mandamento maior, dito ao público e disse-lhes: um novo mandamento vos dou. Amai-vos como eu vos amei. Trazendo um padrão inequívoco, pois que alguns podem se amar mais, amar menos, e por exatamente não se valorizarem tanto, pode não valorizar tanto ao outro. Mas na medida em que Jesus nos remeteu ao amor que ele vivenciou em todos os momentos, os apóstolos, e por extensão nós que recebemos esse conhecimento, não temos como nos equivocar. Amar incondicionalmente. E a proposta da tarde é o amor. Dr. Bernard Siegel também nos recomenda, ou nos afirma, melhor dizendo, que quando você dá amor, você cura a si mesmo. E também você cura aos que recebem o seu amor. Então a atitude de amor que nós estabelecemos na nossa vida, quer seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito social, ela permite ao ser humano viver e estabelecer um ambiente propício ao seu redor. Em hipótese alguma, o amor significa a gente aceitar tudo do jeito que é. E nos amedrontarmos de termos a nossa opinião, de termos a nossa posição, mas não nos convida a nenhum tipo de agressão, a nenhum tipo de raiva, a nenhum tipo de indiferença, a nenhum tipo de inveja, a nenhum tipo de desejo de vingança. Podemos não concordar com a escolha, com o caminho, com a postura, com a opção do outro. Mas o amor que exige o respeito, assim como respeita, ele consegue encontrar um meio termo de crescimento. O amor que escolhe, que renuncia muitas vezes por opção, nos leva a um caminho de ação que com certeza nos vai eximir das dores do arrependimento, daquilo que não fizemos, daquilo que nos omitimos, daquilo que fizemos equivocadamente, normalmente o fazemos assim, pela ação, pelo pensamento, pela palavra, estar eivada de personalismo, de egoísmo, de orgulho e de qualquer das vaidades humanas que se esboroam ao longo do tempo nas conquistas que são temporárias. Lógico que há um convite de construção, há um convite de semeadura, há um convite de experimentação. Por isso, quando a gente se propõe a uma vida ativa, a uma vida de ação, nós não temos como não nos equivocar em um determinado momento. Não precisamos ter o medo. O importante é estarmos atentos às reações, às críticas, às sugestões, às sinalizações que a vida e que os outros nos círculos aonde nós convivemos nos podem dar de retorno. Avaliar, conversar, dialogar, escutar, meditar, para não ter medo, às vezes, de revisar as nossas posições, para não ter medo, às vezes, de trocar as nossas verdades, se uma outra se apresentar mais clara, mais digna, mais lúcida, mais coerente e, por conseguinte, mais verdadeira. Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, como
a grande maioria sabe, certa feita, perguntado sobre como se poderia encontrar a verdade. Jesus também, na sua fala, colocou como o caminho para a verdade. Muitos de nós estamos nos esforçando sinceramente para encontrar essa verdade. Muitos de nós estamos cultivando a nossa espiritualidade. Alguns com a religiosidade espírita, alguns com experiências em determinadas vertentes religiosas, quase todos irmanados na moral cristã. Mas Emmanuel disse que a verdade poderia ser comparada a um grande espelho, que caiu sobre a terra e esfacelou-se em bilhões de pedaços. E que cada um conseguiu resgatar um pedacinho desse espelho. E aquilo que nós temos de percepção e achamos como a verdade, ou pelo menos que adotamos como a nossa verdade nos diversos ângulos da vida, é apenas uma pequena parcela, um pequeno fragmento daquele espelho. E que precisamos nos aproximar e tentar, como um grande quebra-cabeça, juntar as minhas partes com as dos outros, aquelas que se encaixam perfeitamente, que têm uma afinidade, que não têm arestas agudas, que não se corta, que não se fere, mas também aquelas que a gente tenta se ajustar e se fere, se corta, se cutuca, e às vezes a gente prefere dizer, olha, eu tenho que me afastar, porque não dá certo. Talvez não seja o momento, ou talvez eu precise um pouco mais de jeito para que a gente possa se aproximar e somar as nossas experiências, as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas necessidades, as nossas vontades, que a gente consiga amenizar os nossos caprichos, as nossas idiosincrasias, as nossas particularidades, que se nos tornam únicos, às vezes nos enrijecem e não nos tornam tão flexíveis, tão maleáveis, tão adaptáveis, como deve ser a aproximação humana, a aproximação de convivência. Na medida em que nós ampliamos essa concepção, esse entendimento, nós crescemos, nós enxergamos mais longe. Por isso, Joana de Ângeles também nos diz que é importante o caminho de busca de conhecimento e nos diz, literalmente, instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos, são necessidades da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, prossegue a benfeitora. Porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Jesus, que foi humilde, que foi brando, mas que foi verdadeiro, que soube sempre ser indulgente, que soube sempre dizer sim, dizer não, que sempre teve a coragem de condenar o erro, o pecado, mas que teve indulgência com aquela criatura que, por ignorância, por desequilíbrio, por diversas situações da conjuntura pessoal,
e social, cultural que vivia, errou. E todos aqueles que procuravam-no sempre saíam com a palavra de esperança, com um estímulo para que usasse o seu melhor. Pois que mereciam ser felizes. O caminho para sermos felizes é o amor. Ocorre que nós vivemos num mundo de provas, de expiações, de dificuldades. Ainda nós enfrentamos muitas dores, nós temos muitas perdas, nós temos decepções. E isso nos gera insegurança. Isso, se não nos precavermos, nos torna amargo, nos torna defensivo, nos torna desconfiados, nos torna individualistas, nos torna, às vezes, frios e calculistas. Já perdi, já passei por essa experiência, por que não lembrar das coisas boas? Esses dias, uma pessoa que a gente convive próximo, ela me fez a seguinte pergunta: por que numa relação conturbada que ela tinha tido com uma outra pessoa já há algum tempo, por que agora, com o passar do tempo, aquelas coisas ruins que a gente viveram parece que vão ficando esmaecidas como uma foto antiga que ficou muito tempo no baú? E por que as coisas boas que nós vivemos está tão intensa, e eu me lembro dessas coisas intensas, boas, com saudade, com lembrança? Por que isso? Digo, isso é a força do amor, que nos leva a atrair, e mesmo com aqueles que nós não conseguimos resolver determinadas situações, se nos abrirmos para isso, nós vamos ver que, mesmo com as dores, com as decepções, algo de bom ficou. E é isso que temos que carregar. Não significa necessariamente que tenhamos que voltar a viver aquela situação, mas não carregar o fardo das dores, dos espinhos, que serão muito pesados para nós. Quando a gente se liberta, e Jesus tem a chave dessa libertação, que é o perdão. E quando a gente acha que há um peso muito grande, e às vezes fica um desejo íntimo de que a justiça divina se faça e aquela pessoa receba um castigo da vida, aquilo é como uma âncora que nos impede de avançar livremente. O amor significa o esquecimento das ofensas, das dores, das aflições. O amor significa a valorização e o garimpo, mesmo onde houve tantos escolhos e teve tantas dificuldades, daquilo que foi de bom. Para nos fixarmos nisso e continuarmos acreditando na vida, nas pessoas, acreditando em nós mesmos, confiando em Deus, pois que com certeza aquilo que não ficou bem resolvido, no momento oportuno, as leis da vida vão nos conceder uma reaproximação para, mais amadurecidos pelos caminhos que a vida nos conduziu, nos reencontrarmos e tentar fazer aquele encaixe das nossas verdades, e agora, quem sabe, burilados pela vida, pelo tempo, pelo cair e levantar, pela percepção de que aquelas verdades que na nossa ingenuidade pareciam
inabaláveis eram apenas uma parcela, e aí a humildade vai fazendo um trabalho e me permite que eu olhe também pela verdade do outro, que eu some a minha com a dele pelo diálogo, pelo entendimento, pela valorização da opinião que, mesmo que aparentemente, num primeiro momento, sem sentido, se ponderarmos com lógica, com bom senso, talvez possamos aprofundar e ver que algo se aproveita. A humildade é fundamental para que o amor seja um tesouro das nossas vidas. Aquele que é orgulhoso, aquele que não pode ver a vida e ver os outros e as situações da vida como as crianças o fazem, sem preconceito, sem amarras, sem pré-julgamentos, ele não consegue avançar muito. A humildade nos permite escutar, nos permite avaliar, nos permite ser impregnados de novas oportunidades que, devidamente selecionadas e filtradas, podem ser absorvidas por nós. Às vezes, nos tornamos extremamente exigentes. Isso não é de todo ruim, mas esse filtro tem que ser gradativo. Tem que ser em determinadas situações, a gente pode graduar esse tipo de filtro. E principalmente temos que saber que sempre temos que estar aberto a novos conhecimentos, às novas experiências. O conhecimento vem daquilo que está registrado nos livros, nos manuais, vem daquilo que é passado oralmente nas palestras, nos diálogos, nas conversações, vem da nossa percepção, da nossa observação atenta da vida no dia a dia, dos pequenos detalhes. Jesus chama a atenção para isso, dizendo: aquele que tiver ouvidos para ouvir, olhos para ver, e principalmente aquele que tiver coração, sensibilidade para perceber, esse é o grande aprendiz. E por se colocar nessa condição, com certeza ele tem um candidato a se tornar detentor de sabedoria, que exatamente só é sábia porque é humilde, só é sábia porque está aberto a novos conhecimentos. E exatamente por isso, planifica, nos leva para o caminho da felicidade. Quando nós já narrávamos o quadro da manhã, e que podemos passar também em determinados momentos pela visualização de um jardim, de uma flor, pela atenção que temos a um pássaro que gorjeia, pelas nuvens que são trazidas pelo vento no sol azul, pelas crianças que brincam, por algum quadro que nos toque, nos sensibilize. Isso é motivador, isso nos leva e gera dentro de nós uma onda energética, de otimismo, de bom ânimo. E ele pode alavancar a nossa forma de viver, a nossa forma de caminhar. E nós poderemos aproveitar este embalo e permanecer nesta onda de otimismo, de bom ânimo, de alegria e de gratidão. A vida e aquilo que estamos recebendo e que estamos vivenciando naquele momento.
de gratidão a Deus, aos amigos benfeitores, aos espíritos protetores, que nos ajudam e nos sustentam nos esforços que fazemos no dia a dia para viver melhor. Permanecer nesse estado é uma questão de opção, é uma questão de decisão. A proposta que a doutora Louise Hay nos faz quando nos desafia a olhar nos nossos olhos através da imagem de um espelho e nos dizer: eu amo você e vou fazer de tudo para que você seja feliz hoje. E essa proposta de tempo, ela não é por acaso. Não é por acaso. Porque se a gente olhar muito para frente, o ser humano começa a enfrentar alguns outros medos que são desafiadores. Ele tem medo da doença, ele tem medo de envelhecer, ele tem medo de morrer, ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo das dificuldades que poderá enfrentar. E às vezes, ele fica com receio de se tornar feliz hoje, de ser alegre, porque talvez não acredite que possa sustentar. Mas por outro lado, se nós vivermos um dia de cada vez, hoje eu vou ser feliz. Para que eu seja feliz, eu tenho que fazer feliz todos os que estiverem no meu caminho. O estranho eu vou tratar com educação. Eu vou ter uma atitude que vai impactar ele. Numa determinada fábrica, ao final do expediente, quando saíam centenas de funcionários, o vigilante começou a perguntar: alguém viu o Joey? Para os amigos: não vi, não, acho que já foi embora. Tal. Era um final de semana, de um feriado, e a fábrica ficaria fechada durante muito tempo. Nesta fábrica tinha uma câmera fria, e o Joey, que trabalhava nesse setor, era encarregado com todos os cuidados de prevenção e de segurança. Ele entrou e, por um descuido, a porta da câmara bateu e travou, e ela não era possível abrir por dentro. Como ela era hermeticamente fechada, ele tentou gritar, ele tentou bater, mas já no final do expediente, a maior parte de seus colegas já estavam se ausentando, já estavam algareados para ir embora, e ninguém percebeu o Joe lá. Mas o guarda, que ficava no portão de entrada da fábrica, estava preocupado com o Joe. O que teria havido com ele? Ele não viu ele passar. E alguns: mas como é que você sabe? Você se perdeu, ele já passou, são tantas pessoas, vem aquela leva de pessoas junto, você por um descuido ele foi embora, ele já está em casa, não te preocupe e tal. Ele diz: não, ele não saiu da fábrica. E se pôs a procurar o Joey. Foi até o seu setor, e com cuidado ele olhou por um visor que tinha, depois de procurar em toda a sala, para dentro da câmara fria, e viu, quase congelando, pelo extremo de temperatura, o Joe, que já estava conformado com seu triste fim. Abriu a porta, resgatou-o, chamou a outros companheiros da segurança para darem os socorros adequados no caso de hipotermia, e Joe se recuperou. E alguns perguntaram: mas como você notou a falta do Joe? Acontece que entre as centenas de trabalhadores que passam pelo dia, Joe é o único que, quando chega, me dá bom dia, e que nunca vai embora sem me desejar uma boa noite. E hoje ele não me deu boa noite, eu sabia que ele não tinha passado. Esse elo de ligação, de gentileza, de educação,
É um elo muito forte, que salvou a vida e que exemplificou uma postura diferente para a sociedade. Alguns de nós tivemos a oportunidade de pensar entre tantas informações e escândalos que pontuou continuamente a nossa mídia e os meios de comunicação, aquele menino, na Grande Porto Alegre, que encontrou uma carteira de uma aposentada com R$1.500, se não me falha a memória. E devolveu. Não sabia como devolver. Foi até a direção da escola, contou a história, e o resto quase todo mundo sabe. Telefonaram, era uma senhora idosa, aposentada, que contava com aqueles recursos para sua sobrevivência. E o menino entregou. E quando perguntaram, por que você fez isso? Imagina uma criança, um jovem, filho de um pedreiro ou servente de pedreiro, que não ganha isso por mês. Que passam muitas dificuldades, e com certeza esse menino, como qualquer outro adolescente, tem sonhos de tênis, de um consumo, de uma barra de chocolate, sei lá. E ali estava nas suas mãos, sem testemunhas, talvez o convite para dizer, achado não é roubado, mas é, pela lei penal, apropriação indébita. Mas o menino não sabe disso. O menino sabia que não é meu, e isso deve estar fazendo falta para alguém. Alguém que perdeu esse dinheiro, contava com esse dinheiro. E procurou fazer o que era certo. Que força o move? Alguns dizem educação. Mas muitos talvez recebam esse exemplo de casa, dos pais e tal, e eu não tenho certeza, infelizmente, se agiriam exatamente da mesma forma. Se contaria para o pai, para a mãe, mesmo tendo o exemplo. Que não deve ser negligenciado, diga-se de passagem, esse é o caminho sim. Aqueles ainda é um pequeno momento para nós pensar mais profundamente o que moveu esse menino, esta alma. Que sentimento o moveu? Quando ele pensou, alguém pode estar precisando desse dinheiro. Para mim seria bom. Eu poderia fazer tantas coisas, me divertir, curtir, aproveitar. Não seria o amor? O amor é o caminho, conforme nos ensinou Jesus. E somente por meio do amor nós poderemos vencer as dificuldades, inclusive aquelas que nos afligem neste momento. A sua em particular. Somente com amor nós poderemos prosseguir nesta linha que grada, mas lentamente e gradativamente vai nos impelindo para um processo de evolução. Para esse determinismo divino, somente com amor nós poderemos compreender melhor a nossa destinação espiritual e nos tornarmos maiores, melhores, mais felizes, mais plenos, mais realizados. Somente pelo amor, pela força do amor, é que uma pequenina semente enfrenta a dificuldade da terra, rompe, cumprindo a sua destinação, lança o seu broto, sai para a terra, busca a luz e cumpre o seu destino de crescer, de florescer espalhando aromas e beleza. Se for uma árvore frutífera, de oferecer os seus frutos. Somos flores, somos árvores frutíferas, nós somos o amor à espera de encontrar os seus destinos. Na nossa palavra, no nosso olhar, na nossa ação, na nossa gentileza,
no nosso perdão, na nossa tolerância. Às vezes, na nossa queixa sincera, no nosso pautar, no nosso não concordar disciplinado, civilizado, humanizado. O amor é a força que nos move para a felicidade. Por isso, meus amigos, vamos aproveitar ainda o nosso dia e ao sairmos daqui, ainda nos sentirmos brindados por esse sol que aquece, que vislumbra a primavera, e vamos nos comprometer. Este sol vai desabrochar as sementes em dormências do ainda um inverno árido, difícil, das dores e das aflições que passamos até agora. E de agora em diante, eu vou florescer e vou oferecer o melhor dos meus perfumes, das minhas frutas, dos meus talentos, na minha família, no meu trabalho, na sociedade. Eu serei aquele que reflete e que vive a lei de amor que Jesus nos exemplificou. Muito obrigado pela atenção.